Pensa em Wesley. Wesley é solteiro e numa viagem ele conhece esse casal, Natasha e André. Os três ficam amigos e Natasha, que passou a ter simpatia por Wesley, apresenta uma prima para Wesley. Os dois ficam, a prima e o Wesley, 2 meses, mas não sabe. Se eu contar, eu li a história, se eu contar a história do Sapé Yaya, da prima com Wesley, dá para escrever um livro. Cada hora era uma novidade no Sapé Yaya. Era quase um Sapé Yaya fashion. Cada hora tinha um modelo de Sapé Yaya. Pois bem, só que ele imediatamente, né? Ele fica com a prima e, de repente, ele larga a prima, porque se eu quero ficar é solteiro mesmo. Só que exatamente nessa hora, André briga com a esposa. E Natasha liga para Wesley, que fica lá consolando Natasha. Dias depois, Wesley morre, é baleado e morto. Exatamente, o caso aconteceu aqui em Guarulhos. Ele estava consolando Natasha da separação. Nessa hora chegaram os caras e fuzilaram ele. Põe no Cidade. O quarto da dona Josefa também era o quarto do Wesley, neto dela. Um lugar difícil para ela ficar agora. O menino da dona de casa, de 81 anos, nunca mais irá voltar. A gente fica à espera na hora de chegar, né? Não chega na hora de sair para o serviço. Wesley foi morto aos 25 anos de idade. Foi vítima de um assassinato a 600 metros de casa. Tinha voltado mais cedo porque precisava fazer um trabalho da faculdade. Desde os 11 anos, ele morava com a avó em São Paulo. Fazia administração de empresas, estudava inglês e planejava fazer intercâmbio nos Estados Unidos. Estava solteiro, mas a fama de galã não permitia que ele ficasse sozinho por muito tempo. Ele trabalhava com os primos numa transportadora em Guarulhos, na Grande São Paulo. Eles preferem não mostrar o rosto, têm medo de se expor, porque o assassino continua solto. Ele tinha planos, ele tinha sonhos, ele estava realizando esses sonhos. Naquele dia, Wesley foi embora para casa de ônibus como sempre fazia. Tudo indica, segundo a polícia, que ele começou a ser seguido assim que saiu do trabalho. Por volta de 8h30 da noite, as pessoas que estavam na avenida, na zona leste de São Paulo, ouviram o barulho. Eu escutei o barulho, eu pensei que fosse uma moto que tinha estourado, né? Aí no fim, estava eu e um colega sentados lá, a gente olhando, aí eu vi uma coisa caída no canteiro. Eu pensei que era um saco de lixo. Aí viemos dar uma olhada, chegamos aqui, era um rapaz que estava baleado. Morreu na hora. Todo mundo viu, né, assim, acontecido assim, né? Quem trabalhava, quem estava treinando, falou que ouviu barulho, né? Mas aí falar quem foi, assim, é aquela coisa, né? Aconteceu numa sexta-feira à noite. Wesley voltava sozinho para casa do trabalho. Tinha acabado de passar na casa de uma tia, que mora a poucos metros daqui. Ele seguia caminhando por esse percurso. Após atravessar essa faixa de pedestres, Wesley, que estava usando fones de ouvido, foi surpreendido por um homem misterioso bem aqui. Um atirador que ficou frente a frente com ele e fez um único disparo a queima-roupa. Wesley morreu na hora. Esse atirador, segundo a investigação policial, tinha aparecido exatamente daquela esquina. Testemunhas disseram para os policiais que ele apareceu aqui junto com outro homem, um comparsa, que estacionou o carro na esquina da Rua Lacre. O atirador desceu sozinho e veio caminhando por essa calçada ao encontro do Wesley. Aqui fez o disparo, voltou correndo para o carro e
e os dois fugiram por essa avenida muito famosa aqui na zona leste de São Paulo, Estrada Imperador. Ninguém mais teve notícias desses dois homens. Nenhum objeto foi roubado do Wesley. O celular ficou em um bolso, a carteira no outro e nas costas a mochila que ele usava no trabalho. Levaram a vida desse jovem rapaz sem dar qualquer explicação. No primeiro patrulhamento na região, a polícia não encontrou nada do assassino. Câmeras de segurança não registraram a ação. Restava para a família seguir com os preparativos do velório, em meio a muita dor pela perda do Wesley. Dói demais. Demais, não tinha. Foi criado junto com ele. Participou de muita coisa na minha vida. Conquista. Muitas coisas que aconteceram comigo. Ele me ajudou, me aconselhou. Esse primo tem a mesma idade do Wesley. Foram criados como irmãos. Horas após o assassinato, ele ficou sabendo por um grande amigo de Wesley que ele estaria se relacionando com uma mulher casada. Falou que estava apaixonado, que estava fissurado por aquela menina. Isso nunca aconteceu com ele, nunca. Essa mulher, segundo a família do Wesley, seria Natasha. Tentamos falar com ela, mas Natasha não respondeu aos nossos pedidos. Ela e o marido André moram em Guarulhos, perto da empresa onde o Wesley trabalhava. Os três teriam se conhecido numa viagem de férias que o rapaz fez ao Rio de Janeiro. O casal também estava lá. Na volta, passaram a ser amigos também nas redes sociais. Em um período de crise conjugal entre Natasha e André, teria iniciado o suposto romance entre Wesley e Natasha. Romance que pode ter sido descoberto pelo marido André quando Wesley perdeu o celular. Segundo a família, o aparelho teria sido encontrado no carro de Natasha pelo marido dela. 20 dias depois de perder o celular, aconteceu o assassinato. Para vocês, a morte dele tem a ver com esse relacionamento? Exatamente. Alguma coisa tem. Pode ser que eu esteja errado, mas todo mundo pensa a mesma coisa. Quem sabe dessa história, começou a saber dessa história, pensa a mesma coisa. Também tentamos contato com o André, mas ele não respondeu. Ninguém da família do Wesley até então sabia desse suposto caso. O Departamento de Homicídios de São Paulo assumiu a investigação. André, marido de Natasha, não é tratado como suspeito nem como mandante, mas é investigado por ter sido citado em depoimentos do caso. Uma testemunha disse aos policiais que na noite do crime, Wesley tinha um encontro marcado com Natasha. O mistério que cerca a história piora a dor de toda a família. Ainda mais para a dona Josefa. Consciente que o neto não voltará, ela só espera que tudo se esclareça. O coração está muito doído, né? É aquela dor que a gente tenta melhorar, mas é aquela dor que não passa, né? É a mesma dor de uma imagem que eu acabo de receber. Põe a imagem para mim. A imagem que você está vendo, repara, ele vai tirar uma arma. Ele abre, preste atenção. Bota o capacete na cabeça e vai começar a atirar. Repara, isso é na recepção de uma clínica. O sujeito estava na clínica esperando o resultado de um exame. Nunca que o resultado saía, ninguém o atendia. Ele perdeu a paciência e saiu dando tiro para tudo que é lado, para depois fugir. Foi em Belo Horizonte, repara. Ele chega, coloca o capacete, ó. Ele está ali esperando o resultado, ninguém o atende. Ele saiu quebrando tudo a tiro. Põe no Cidade. A recepção está lotada. Um paciente com um capacete nas mãos sai da unidade de saúde, conversa com algumas pessoas, pede para que elas saiam dali e, de repente, saca uma arma da cintura e começa a atirar.
Desesperadas, as pessoas correm para dentro da policlínica de São Joaquim de Bicas, região metropolitana de Belo Horizonte. O suspeito foge. Foram 4 tiros, um atingiu uma televisão, outros 2 destruíram a porta de vidro que ficava bem aqui. E o último acertou aquela parede. O homem, que já foi identificado, estaria revoltado com a demora no atendimento na unidade. O rapaz ainda não foi preso. Segundo a coordenação da policlínica, o homem consultou na segunda-feira. O médico solicitou um raio-x que não pôde ser feito porque já tinha passado do horário de funcionamento do setor. Ele retornou à unidade no dia, que foi na terça-feira, com um pedido, realizou o exame e, como de comum que fazem todas as unidades de pronto atendimento, foi solicitado que ele fizesse uma nova ficha de atendimento. Segundo os funcionários, não houve nenhum tipo de discussão antes do tiroteio. A equipe médica está assustada. O medo é o que se vive hoje. Mas o funcionamento continua, o atendimento continua. A policlínica atende cerca de 80 pessoas por dia. O tempo médio de espera para as consultas, segundo a coordenadora, é de 20 minutos. Mas não é isso que a população diz. Minha filha está grávida de 3 meses e com suspeita de apendicite. Eles estão esperando ela atender. Eu cheguei aqui, ela estava aqui fora esperando. Peguei e carreguei ela lá para dentro. Agora está lá sentada, lá até agora ninguém atendeu. Segundo a comunidade, o tiroteio na unidade é reflexo da insatisfação de quem precisa de atendimento. Demorou isso acontecer. Demorou. Demorou mesmo, imagina. E numa região próxima, também por causa de superlotação, as pessoas ficam do lado de fora do pronto atendimento. Põe no Cidade. É na porta da unidade por onde entram ambulâncias que pacientes são medicados. Depois de horas à espera de atendimento, com dores no peito, este pedreiro até conseguiu falar com o médico, mas ainda não tem um diagnóstico. Ele medicou um pessoal que chegou, pegou meu exame, jogou em cima da mesa e saiu. Eu estou aqui até agora esperando o exame, a esposa entrou no consultório, pegou. Ele está almoçando. Por falta de médicos em outras unidades da cidade, a UPA na região central de Betim fica lotada. Tá difícil, porque ontem eu fui em vários lugares e não tá tendo médico, só aqui. Ao decretar estado de calamidade financeira, a Prefeitura de Betim anunciou cortes de mais de 34 milhões de reais na saúde do município. A maternidade pública, que faz cerca de 300 partos por mês, corre risco de fechar. Na terça-feira, uma comissão da Assembleia Legislativa de Minas visitou o hospital. Na nossa opinião, os desequilíbrios financeiros que possam existir não podem justificar fechamento dessa unidade. A situação de caos que nós mostramos no início da reportagem foi registrada por outra equipe de reportagem aqui na UAI 7 de setembro. Voltamos no final do dia para ver se algo mudou. Como as imagens mostraram, pessoas estavam sendo atendidas aqui do lado de fora e ainda estão. Um paciente acaba de sair naquele carro e a gente percebe aquela mulher que está ali deitada de uma forma bem desconfortável à espera de atendimento. A outra pessoa que foi embora tomava o soro ali mesmo. A situação também é ruim e permanece um caos aqui do lado de fora. Veja, dezenas de mães e crianças que estão à espera de um atendimento. Situação que não é diferente aqui do lado de dentro. Muitos pacientes que não sabem em que momento vão ser atendidos e se vão. Ficar em casa esperando a dor passar, né? 2 pessoas choram. O homem chora de emoção por rever a esposa. E ela chora de emoção por ter escapado de 2 sequestradores e de reencontrar a família. Põe a imagem, por favor. Repara, olha aí. Esses são os criminosos que foram presos. Os policiais da Rocan chegam com os Vai presos. vendo, são os 2 que sequestraram a dona de casa em Sorocaba, aqui em São Paulo, e eles acabaram sendo presos. Acabaram sendo presos aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. Vai vendo, me dá a imagem dela com a família. Repara, você vai vendo. Olha aí, esse é o reencontro dela com a família. Vai vendo. Esse é o irmão,
outro daí eu não sei quem é. Você vai vendo, mas como tudo aconteceu, põe no Cidade. Agora, o abraço é de alívio e muita emoção. Graças a Deus. Tá vivo. Amém. Graças a Deus. Mas antes disso, Silmara passou mais de 14 horas nas mãos destes 2 criminosos. Por que vocês fizeram isso com ela? O que vocês queriam com aquela mulher? O que vocês queriam com ela? Vocês pretendiam fazer o que com a vítima? Vocês ficaram cerca de 14 horas com ela? Vamos tentar aqui, Simone. Por que vocês fizeram isso? Sei, senhor. A vítima, que mora em Sorocaba, no interior de São Paulo, foi sequestrada pelos bandidos e deixada neste bairro da Zona Sul de São Paulo, uma distância de mais de 100 quilômetros. Silmara havia saído de casa para buscar a filha, que estava voltando da faculdade. O ponto de encontro foi em um terminal de ônibus. Ela aguardava a estudante neste carro. Foi quando, minutos depois, os 2 criminosos chegaram e anunciaram o assalto. Silmara foi obrigada a descer do carro e colocada no porta-malas. Eles chegaram assim no susto, né? Daí eu achei que eles estivessem armados. Não sei se eu acredito que eles não estavam armados, mas eles deram a entender que estavam armados. Daí estava travada a porta do carro, mas aí na hora do susto eu acabei abrindo, daí eles já invadiram o carro já. Logo em seguida, eles pararam em uma rua deserta, ainda em Sorocaba. Foram até o porta-malas e ameaçaram a vítima caso ela gritasse por socorro. Depois disso, percorreram por vários locais. Silmara não sabe dizer o quanto, mas eles pararam para sacar dinheiro e comprar drogas. Numa das paradas, eles tiraram Silmara do porta-malas e a colocaram no banco do passageiro. Queriam forçar a vítima a usar drogas. Teve um momento que ele tentou, falou que era para eu usar, porque daí se os policiais parassem, eu também estaria drogada e tal. Eu falei que não, eu nunca usei, né? Daí ele falou, se você não usar, a gente vai deixar você aqui no escuro. Daí foi o momento que eu falei, então deixa, né? Eu fico aqui, fazer o quê? Daí que ele desistiu, daí também não insisti, graças a Deus ele não forçou mais. Os criminosos percorreram vários quilômetros. Algumas vezes falavam em soltar a vítima, mas logo desistiam, o que aumentava ainda mais o desespero dela. Não, eles falavam que era coisa rápida, que eles só precisavam de um tempo com o carro, depois já ia me deixar em qualquer lugar. Mas infelizmente não foi assim. Foi uma situação terrível. Você consegue descrever o que você passou ali? Medo. Muito medo. Muito medo mesmo. Acho que eu nunca senti tanto medo. É terrível. Mas logo que a filha chegou no ponto de ônibus, não encontrou a mãe e ficou preocupada. Ela chegou a ligar para o celular de Silmara, mas ninguém atendeu. A estudante então decidiu avisar a família e ligar para a polícia. Àquela altura, os policiais já tinham a placa do carro e estavam fazendo várias buscas. Mas o que ninguém imaginava é que os criminosos já haviam percorrido mais de 100 quilômetros e estavam neste bairro, no extremo sul de São Paulo. Peguei o carro e falei, vamos levar, ver o que está acontecendo, né? Alguma coisa aconteceu, né? Já comunicou os vizinhos, já comunicou os parentes, já montou todo mundo. Falou, vamos atrás. E fomos atrás das pessoas, deles, né? Para ver se achava ela, né? Achava o carro, pela placa do carro. Fomos da delegacia, avisamos os policiais, mas nada de achar. Passou pela cabeça que ela poderia estar morta. Silmara conta que eles pararam numa casa para ela usar o banheiro. Eles disseram que era a casa de parentes deles, mas ela desconfiou. E ninguém te perguntou nada que estava na casa? É isso que eu achei estranho. Ninguém perguntou nada, mas eu acho que eles desconfiaram. Eu acredito que eles devem ter desconfiado e talvez já acionado mais a polícia, né? Eu acredito, não sei. Mas foi nesta estrada aqui da Zona Sul que a prisão aconteceu. Policiais da Rocan já estavam procurando pelo carro e tiveram a certeza quando Silmara, que estava no banco de trás, fez um sinal. Um dos policiais, ele acho que viu gesticulando muito com a boca, assim, assustada. Aí ele fez assim com a cabeça, né, como se estivesse falando, eu entendi. Daí eles já abordaram, as 2 motos já abordaram, daí eles acho que estavam desarmados, aí eles já desceram também, eu já desci também, já corri. Os bandidos foram presos em flagrante e confessaram a ação. Adriano Bezerra, de 40 anos, já tem passagens por roubo e furto. Micael Ramos, de 20 anos, por tráfico de drogas. Silmara, depois de 14 horas de terror, sentiu um baita alívio.
Ah, é um alívio, foi um alívio. A gente pensa em tudo, na vida da gente, né? Em primeiro lugar na vida, na família, tudo. Deus, tudo. Na hora você pensa em tudo. No carro da vítima, a polícia encontrou cigarros, bebidas e um galão que, segundo ela, foi comprado pelos criminosos. O reencontro com a família foi de muita emoção, mas Silmara não consegue nem sequer um segundo esquecer o que passou. Ela conta que, se não fossem os policiais militares, ela poderia estar morta. O tempo todo eu achei que eles iam... Eu acredito que se não tivesse sido a abordagem dos policiais, eles teriam me matado. Eu vou ficar bem traumatizada, acho que durante um bom tempo. Você fica com medo, né? Pois bem, aí a pergunta que eu te faço, o cara que faz isso, sabe quanto tempo ele vai pegar de cadeia? Vou dizer, não vai ficar 5 anos preso. Quer dizer, ele pode ir até matar a moça, destruída uma família e nada é feito. Bom, aqui me parece que nada é feito no país. Não, me dá a Avenida Paulista, por favor. Você vai vendo as pessoas na Avenida Paulista vão chegando. Há uma previsão de uma manifestação entre 6 e 7 da noite. E, portanto, as pessoas estão chegando. Na hora que começar, eu vou lá, porque por enquanto só está aquecendo. Aí, na hora que aquecer, eu também vou aquecer a minha turbina aqui. Não se preocupe não, porque eu estou prontinho para falar um monte de coisa que eu estou pensando. E aí, eu vou falar bem arrumado. Sai daí, jacaré. Dá a imagem, por favor, dá a imagem do homem. Vai. Você vai vendo, é aquele que estava ali, ele já está preso. O que aconteceu? Ele é padrasto de uma criancinha, é padrasto de um menino, de uma criança de 1 ano de idade. 1 ano. O que ele fez? Ele foi, levou a criança num posto de saúde e disse que a criança tinha se machucado. Imagina se a polícia acreditou, a polícia sabe que ele violentou a criancinha, o garotinho, e depois matou. Põe no Cidade. Na chegada à delegacia, o padrasto negou o crime. Ele foi preso pela Polícia Militar na estrada que dá acesso ao Horto Municipal, na zona oeste de Ribeirão Preto. Wellington Braga Vieira, de 24 anos, é o principal suspeito da morte do enteado, Wilker do Nascimento Sobreira, de 1 ano e 3 meses. Durante todo o dia, a polícia fez buscas no bairro. Moradores disseram que o padrasto foi visto perto da casa onde tudo aconteceu. A mãe do menino prestou depoimento durante toda a tarde desta terça-feira. Janaína Sobreira, de 21 anos, deixou a delegacia e foi levada para casa em uma viatura da polícia. Segundo a delegada que investiga o caso, a mãe foi ouvida como testemunha e, por enquanto, não é considerada suspeita. Ele tinha sinais de abuso sexual, o que ela não tinha visto. Então, acredito eu que ela nem, até agora, ela não se deu conta de que houve o abuso, tanto que ela não acredita que foi ele. Ela fala, não, mas o que aconteceu? Meu filho passou mal, meu filho... Quer dizer, ela não se deu conta de que ele sofreu um abuso sexual sério e que ele pode ter morrido em decorrência disso. Só depois de 10 horas, o corpo da criança deu entrada no Instituto Médico Legal, onde passou por exames que vão apontar a causa da morte. A demora foi porque houve um atraso na entrega de um documento pela família. O Wellington Braga Vieira, de 24 anos. Ele ficou sozinho com o enteado enquanto a mãe levava o outro filho para a escola. E quando voltou, Janaína encontrou o menino machucado. Desesperada, pediu ajuda para o vizinho. Fernando foi quem levou a criança, a mãe e o padrasto para o posto de saúde. Eles falaram para mim assim que a criança estava passando mal. Aí não falaram o motivo do que a criança está passando mal. No posto de saúde, o Wellington disse que estava sem documentos. Ele voltou para casa para buscar e sumiu. Falou assim, eles mandaram entrar porque não pode entrar sem blusa. Aí eu levei ele embora para cá, aí ele veio embora para cá. Aí o que eu fiz? Eu estava indo levar minha filha na escola, minha filhinha na escolinha dela, e o que aconteceu? Aí eu vi ele subindo e falei assim, não, vou te levar até lá nos postinhos. Eu sabia que eu não ia ir. Aí eu levei até perto do postinho, deixei ele lá. Ele foi com uma bolsa e documento, porque ele falou que ia buscar o documento e buscou mesmo. A mãe também recebeu atendimento médico porque estava em estado de choque. Janaína, de 21 anos, é de Igarapava e tem outros 2 filhos de outros 2 relacionamentos. Um dos meninos mora ainda em Igarapava com o pai
e o outro filho de 6 anos veio morar com ela e o irmão Wilker junto com o padrasto. Assim que chegou em Ribeirão, foi apresentada por um amigo. Eles se apaixonaram e foram viver juntos. No começo, ele parecia cuidar bem dos filhos dela. Em uma rede social, a mulher se declara para ele. O Wellington tem antecedentes criminais por roubo e tráfico de drogas e já foi denunciado por violência doméstica. Testemunhas que preferiram não se identificar disseram que há 2 meses a criança deu entrada no mesmo posto de saúde com uma lesão na cabeça, que teria sido provocada pelo padrasto. A mãe chegou a procurar o conselho tutelar para pedir vaga numa creche, mas nunca fez nenhuma denúncia de maus tratos.